Fala, povo, tudo bem? Diego aqui, Backlog Chaser. Passar a fazer um pequeno diário de leitura. Faz um tempinho que eu não posto nada. Então vou falar aqui dos livros que eu li, ou estou lendo, e também dos quadrinhos que eu também li nesse período, tá? De sei lá, um mês e meio, dois, já, mais ou menos. Então vamos lá. E eu vou falar em ordem aqui que eu li, e eu estava até vendo que a ordem que eu li também é a ordem do que eu gostei, né? Conforme eu fui passando, cada livro vai passando, cada livro foi ficando melhor, foi sendo melhor para mim. Bom, comecei então com O Sete do Rio Vermelho, do Anthony Ryan, um livro pós-apocalíptico de zumbis. Sete acordam num barco num rio, no meio de Londres, esqueci o nome desse rio lá em Londres. Eles estão sem memórias, mas eles lembram do que eles são capazes, quais eram as profissões deles, tal. Zumbis muito criativos aqui, tá? Muito criativos mesmo, mas tem algumas coisinhas que eu não gostei. Enfim. Depois disso eu fui ler A Entrega, do Dennis Lehane, uma história de máfia. Ele e um primo dele trabalham aqui num bar que recebe tráficos ou roubos da máfia, né? Guarda por um dia até depois ser levado para outro lugar. Eles nunca sabem quando isso vai acontecer. E um dos funcionários, não o dono aqui, mas um dos funcionários, né? Que é o, se eu não me engano, é o Bob. É Bob o nome dele? Bob. Ele começa a se envolver ali com algumas pessoas por causa de um cachorro que ele acha numa lata de lixo, né? O cara que jogou lá quer vir pegar o lixo de volta, desculpa aí a moto. E quer o cachorro de volta, enfim, a história vai se desenrolando. É uma história de máfia, simples, curta, direta. O primeiro livro acho que tinha 250 páginas, esse aqui tem 200. E a história basicamente você não mexe com quem tá quieto, não mexe com o cachorro dos outros, né? Só um minuto. Entrega de café era pra mim, sim. Bom, continuando então. Depois disso, eu li um livro de detetive, Assassino Sem Rosto, do Henning Mankell. É o primeiro livro da série do detetive Kurt Wallander. Um detetive que eu xinguei em vários momentos, porque ele é meio. Ele acabou de, aqui nesse livro, ele acabou de divorciar. Também já não fala com a filha dele há muito tempo. Mas toda vez que ele fala com a ex-mulher, implora para voltar com ela. Mas também é extremamente mulherengo, começa a se envolver com uma mulher supostamente casada. Mas enfim, o caso é legal, a resolução é legal. Foi uma boa estreia, o primeiro livro da série, né? Acho que tem uns 5 lançados aqui no Brasil. Gostei, vou continuar. Eu tenho mais alguns desses livros de detetive aqui. Depois disso, eu li um conto aqui do Crônicas de Espada e Magia. Esse conto era do Carl Edward Wagner, conto de um personagem chamado Kane, que é o que a gente pode colocar mais perto que relaciona, é que ele é um Conan, só que mais ruivo, chama Kane. Ele já vive há muito tempo, ele é muito conhecido também. É um conto de 300 páginas chamado Crepúsculo de Dois Sóis, adorei esse nome também. E cara, essas 30 páginas aqui que eu li foi melhor que esses três livros, tá? Então, leiam mais contos. Aí, como eu gostei de pegar uma fantasia, eu fui ler depois Morrer Jamais, do Rob J. Hayes, que sai pela editora Faro. Cara, que historinha legal, são mais ou menos aí 250 páginas também. E ele não precisou muito mais do que isso para construir um mundo com inspirações orientais. Muito legal, muito bacana. A gente tem aqui uma missão. Então, esse garotinho aqui da capa se chama En. Ele recebeu poderes de um Shinigami. Shinigami é um deus da morte, que ele consegue ressuscitar pessoas. E esse Shinigami falou para ele, ó, faça um grupo de heróis, reúna um grupo de heróis para a gente conseguir derrubar o tirano aqui que dominou os 10 países e tudo mais. Então ele aproveita que houve uma batalha e consegue já ressuscitar dois personagens, né? A Sho, também conhecida como Lâmina Sussurrante, e o cara que estava no exército inimigo, que é o Zihao, ou o Vento Esmeralda. Adoro os nomes que os personagens têm, né? E a partir daí a gente vai tendo esse, essa história de quest, de viagem, de recrutamento. Todo lugar que ele chega, a gente sabe que ele vai conseguir recrutar, mas é legal a gente ver como ele vai fazer isso, né? E até a batalha final, e a gente vai descobrindo também o passado dos personagens. Cara, muito bom mesmo. É um livro único, fechado. Tem mais um livro dessa série, mas é uma outra história, né? Que chama O Jogo dos Peões, se eu não me engano. Então já me deixou muito curioso para ler também. E aí, neste sábado agora, eu peguei Jurassic Park, do Michael Crichton, para ler. Cara, que leitura fluida. Nossa, isso aqui dá quase 10 a 0 em todos os outros livros lá. Já tô aí em mais ou menos 60, 2/3 do livro. Devo terminar logo logo.
Tá muito legal, tem bastante coisa diferente do filme, mas também tem muita coisa bem parecida assim, tá? Nesse meio tempo eu também li alguns quadrinhos, olha só. Eu li One Piece, volume um, aquela edição 3 em um, né? Ou seja, tem 3 volumes aqui dentro. É um quadrinho que eu tenho aí até, acho que edição 4 ou 5, já acho que vão ser mais de 20, 30, sei lá. Eu confesso que eu já tentei assistir One Piece, acho que umas 3 vezes, e eu nunca passei ali do capítulo 10, 15. Eu acho a animação muito ruim. Eu não gosto do estilo de comédia. Olha que eu tenho uma comédia bem nonsense. Mas aqui no mangá, a comédia continua não funcionando. Mas a arte está muito boa e eu estou me interessando pelos personagens secundários ali que ele está reunindo. Então vou dar prosseguimento, vou dar uma nova chance. Também li as edições 3 e 4 da nova mensal do Conan. Lembrando que cada edição brasileira traz 2 edições americanas. Então aqui a gente tem do 4 a 8, tá? E a história aqui continua, a gente já tem um novo arco de histórias aqui, né? Mas o pano de fundo dessas histórias continua sendo um artefato mágico. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Ele continua aí mexendo muito com mortos e tudo mais, né? Deixa eu ver, acho que tá aqui no 3, acho que tá mais fácil de mostrar. Aqui, ó. Esse artefato mágico aqui continua interferindo em praticamente todas as histórias do Conan nessa nova empreitada. Cara, a arte continua embasbacante e a gente tem toda a selvageria e as aventuras do Conan do jeito que a gente gosta, né? Então tá valendo muito a pena. Também li os 2 primeiros volumes aqui de Invencível. Invencível, talvez você já tenha assistido a adaptação do Prime Video, né? Aqui em animação. É escrito pelo Robert Kirkman, que também escreveu The Walking Dead. Todo mundo já deve ter visto a série The Walking Dead. Eu abandonei, acho que lá pela 7ª temporada. E aqui a gente tem uma história clássica de super-herói, mas mais violenta, com diversas reviravoltas. Eu fiz a assinatura, vão ser 25 volumes. Gostei bastante também, tá? Tem uma arte bem mais simples do que lá no Conan, por exemplo, mas também muito divertido e sabe lidar bem com essas coisas de história em quadrinho. E é muito bom que você não precisa ficar lidando com cronologia, ter lido isso, ler aquela outra revista, só isso aqui já basta. Tô meio cansado de super-herói por causa disso. Também li os 3 primeiros volumes aqui de Star Wars O Império, do selo Legends. O que é o selo Legends? É tudo que não, tudo antes da Disney. Tudo que foi produzido de Star Wars antes da Disney recebe o selo Legends, que não vale mais na cronologia oficial, tá? São 24 volumes, eu li aqui os 3 primeiros, e eles vão se passar então entre os filmes 3 e 4, que a gente vai acompanhar o Darth Vader ajudando o Império Galáctico a se estabelecer. Como eu falei, é logo após o filme ali, então nessas primeiras edições a gente vê ele sofrendo bastante, ainda tendo alguns remorsos, muita raiva, implorando para ver a Padme, né, tendo alucinações e tal. Mas ele também tá bem sangue nos olhos. E para finalizar, eu reli Demolidor, do Frank Miller, volume 1. Por que eu reli? Porque eu coloquei na minha cabeça que eu quero ler tudo que eu tenho do Demolidor em ordem cronológica, e o mais velho que eu tenho é isso daqui. É um... Esse primeiro volume aqui ele é mais ou menos, assim, a primeira metade dele tá aqui porque a gente tem umas histórias que continuam, né? Porque assim, o Frank Miller ele começa a escrever mesmo na metade pro fim desse volume aqui, são 3 volumes no total. Mas a primeira metade tem algumas histórias que influenciam lá, mas principalmente porque o Frank Miller já estava desenhando aqui, né? E é muito interessante a gente ver como o desenho dele vai de um genérico anos 80, só que fique bem claro, o genérico dos anos 80 é muito melhor que muita coisa que a gente vê hoje em dia aqui, tá? E aí, com o tempo, a gente vai vendo ele assumindo a sua própria personalidade, seu estilo de narrativa, de disponibilizar os quadros. Cara, você vai vendo uma ascendente assim muito grande. E aí, quando ele entra para escrever, também você vê que vai dando uma guinada muito grande na qualidade das histórias. Eu tô com o volume 2 aqui, mas é isso. Foram aí 1 mês e meio, 2 meses. Acho que li bastante coisa. Já fiz vídeo de 2 livros aqui. Tô para fazer o da entrega, mas eu quero ver o filme antes. Quando eu terminar o Jurassic Park, eu quero rever Jurassic Park também. Já faz aí acho que uns 15 anos que eu não vejo esse filme. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!